para entregarmos o nosso culto a Ele, glorificar o nome dEle, louvar a Ele e ouvir a Sua voz falando conosco. É bem verdade que o culto onde está dentro de um final de semana, onde tem um feriado prolongado, o número de pessoas é menor, mas disse a palavra do Senhor que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estaria. E o melhor de tudo é que Ele está aqui nessa noite. Aliás, não teria sentido algum se Ele não estivesse. Querido, abra a sua Bíblia, Evangelho conforme escreveu João. No capítulo 1, Evangelho conforme João, capítulo 1 e o verso 6. Amém? Está escrito assim: surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Quando nós olhamos para as páginas do livro sagrado, nós vamos encontrar diversos homens que foram incumbidos de uma obra, incumbidos pelo próprio Deus. Esses homens foram conhecidos como homens que foram enviados por Deus. Quando Deus precisou de um libertador para um povo que estava escravizado no Egito, Moisés foi um homem enviado por Deus. Quando Deus precisou que uma viúva fosse sustentada e fosse abençoada, Elias foi um homem enviado por Deus. Quando Deus precisou que a palavra, que o Evangelho chegasse até os gentios, a um povo que não era do judaísmo, Paulo foi um homem enviado por Deus. E tantos outros poderiam ser citados aqui. Fato é que quando nós olhamos para a vida desses homens, nos arranca uma admiração, porque não tem como dizer que Deus não era na vida deles. Mas quando Deus precisou de uma voz, só uma voz, João foi um homem enviado por Deus. A Bíblia não nos dá informações minuciosas sobre João. Sabemos que João, o seu nascimento é fruto de uma profecia, filho de Zacarias e Isabel, cujos já eram avançados em idade, e como se não bastasse, Isabel estéril. Sendo assim, o nascimento de João, a vinda de João ao mundo estava dentro do campo do impossível, mas havia uma promessa, e aquele que prometeu vela pela sua palavra. Portanto, querido, se Deus te prometeu, se algo que realmente foi Ele que te entregou, e ainda que hoje pareça impossível de se cumprir, se aquiete. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Não passará por ti
sem que a palavra que saiu da sua boca seja cumprida. Inclusive aquela que parece tão distante da sua vida. Eu velo pela minha palavra para a fazer cumprir. Isso significa que quando tudo está impossível, Ele abre uma porta, Ele dá um jeito, mas acontece na sua vida. E como era a promessa, João veio ao mundo. João agora nasce, cresce e torna-se a voz daquele que clama no deserto. Sua roupa feita de pele de camelo, seu alimento, gafanhoto e mel silvestre. A sua mensagem não é uma palavra de massageamento de egos. João não é daqueles que passa a mão na cabeça de ninguém. O tema da sua palavra é: arrependam-se. Arrependei-vos, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Era a mensagem de João. Mensagem pesada de arrependimento, mas com graça. E o interessante é que o povo se arrependia e se lançava para o batismo em águas. E João, por batizar tantos, fica conhecido como João o Batista. João tem o seu ministério batismal, mas mantém uma grande humildade. Haja vista, quando ele se refere a ele mesmo, ele diz: eu apenas vos batizo com água, mas vem um depois de mim, que na verdade é antes de mim. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E desse eu sequer sou capaz, sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. João sabia quem era o Cristo. Embora tivesse discípulos, mantinha a humildade daquele que reconhecia que era apenas uma voz. Quando alguém se aproxima de João e diz assim: João, Jesus está com muito mais discípulos que você, João. Tem muita gente seguindo a Ele e te deixando. E a resposta dele é maravilhosa, porque ele diz: importa é que Ele cresça e eu diminua. Quando você for capaz de reconhecer isso na sua vida, você vai ver a mão de Deus agir poderosamente na sua vida, porque tudo que Ele te dá é para que o nome dEle seja glorificado. Importa que Ele cresça e nós nos tornamos pequenos a cada dia. João tem seu ministério terreno encerrado, porque não comunga com o pecado de Herodes, e por influência e pedido de uma mulher chamada Herodias, é morto. Tem a sua cabeça cortada e servida em um prato. Foi o encerramento da vida de João. Mas talvez a informação mais sublime que temos desse homem foi uma declaração feita pelo próprio Jesus. Quando ele vai se referir a João, ele diz assim: dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Ninguém é maior do que ele. Por que tantas características aqui? Falar de João é porque algumas nós temos que ter em nossas vidas. O milagre, a humildade, a mensagem e a referência de Jesus tem que fazer parte de toda a vida de um cristão.
E um cristão ao qual Deus me incomoda em falar nesta noite que Ele quer enviar para fazer uma grande obra. E quem sabe seja você o próximo a ser chamado de um homem ou uma mulher enviado por Deus. Quem sabe alguém um dia vai dar um testemunho e vai dizer: a minha vida não estava bem, mas de repente lá da igreja da Albertina Nascimento surgiu uma mulher que Deus enviou até mim e um grande milagre foi feito. Surgiu um homem daquela igreja, a qual eu percebia que era enviado do Senhor, e a minha casa se encheu da glória do Senhor Jesus, e o nome dele foi glorificado. Um homem enviado por Deus. Mas se você quer ser esse homem, se você quer ser essa mulher, antes de ser enviado, primeiro precisa ser chamado por Deus. Antes de Ele enviar, Ele traz para mais perto. E eu preciso dizer que o chamado dele é inconfundível. Porque quando Deus te chama para algo, Ele te chama pelo teu nome. Ele conhece o seu nome. Ele não lançou o convite por lançar, mas Ele foi até o seu coração e dizendo: é você que eu quero. Não adianta fugir. Eu preciso de você para a minha obra. E é bom dizer que no contexto judaico, quando alguém diz conhecer o nome de alguém, não é porque ele conhece apenas como chama, mas ele está dizendo: eu conheço você e também conheço a sua história. Lembra-se de alguns chamados que Deus fez, quando Ele diz: Moisés, Moisés, Samuel, Samuel, Saulo, Saulo. Reparem que o nome é dito duas vezes, porque Ele está dizendo: eu conheço a sua história. E eu tenho certeza que eu quero você. Talvez você não esteja ouvindo ou dando ouvidos ao chamado que Ele está fazendo, mas Ele continua te chamando. Eu te trouxe aqui nessa noite, e se for preciso eu grito o seu nome, mas eu quero você na minha obra. Faz tempo que eu estou esperando. Você não está dando ouvidos ao chamado dele. Ele te chama pelo nome nessa noite. Outra característica do chamado de Deus é que quando Ele te chama, Ele está querendo exatamente você. Parece lógico, mas não é assim que a gente age. Nós ouvimos o chamado dele e agimos como se Ele estivesse chamando nós, porque não tem outra pessoa. Mas se Ele te chamou, é você. Quando filisteus e judeus foram guerrear, de repente dentre os filisteus levanta um gigante, um homem chamado Golias, que vem para o centro do vale, para o meio do vale onde a batalha iria acontecer, e ele diz: não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Não é necessário que os dois exércitos se enfrentem, apenas escolham dentre vós um homem. Se ele me vencer, nós seremos vossos escravos, porém se eu o vencer, vocês nos servirão. Deus, através do gigante, estava lançando uma oportunidade. Leia o texto e você vai ver que nenhum nome é chamado. Ali o que Deus estava dizendo é uma oportunidade aberta: escolher entre vós um homem.
Mas é incrível como nós somos capazes de desperdiçar oportunidades. Deus às vezes te dá pronto, mas nós deixamos escapar. Aí vem um jovenzinho que não era inserido no contexto, não era guerreiro, nem era para estar ali. Se fosse para chamar um nome, não era o nome de Davi, ele não fazia parte daquele cenário, mas era alguém que reconhecia uma oportunidade que Deus estava dando. E ele disse: quem esse filisteu pensa que é para falar assim do exército do Deus vivo? Diga para ele que eu vou. Mas era uma oportunidade. O bom é que Davi reconheceu. Poderia ser qualquer outro, mas quando é chamado, Deus envia Samuel à casa de Jessé. Esse, por sua vez, reúne quase todos os seus filhos e diz assim: sairá daqui o novo rei de Israel. Mas Samuel vai passando por todos os filhos e Deus não aprova nenhum deles, porque chamado é específico. Chamado não é oportunidade. Chamado de Deus é irrecusável. E ele disse assim: quem eu quero não está aqui, vá chamar. E o nome dele é Davi. E tem outra: ninguém se assenta à mesa enquanto ele não chegar. Você pode estar longe, queridos, mas se ele te escolheu para uma grande obra, não adianta correr, é você que ele vai esperar. Nada acontece antes que você se assente nesse lugar e ouça o seu nome sendo chamado. E se nessa noite você está ouvindo, diga rapidamente: Senhor, eis-me aqui. Faça o que o Senhor tem que fazer da minha vida, mas faça-me útil na tua obra. Isso é chamado. Deus está chamando muitos nomes que estão tapando os ouvidos, mas Ele não abre mão de você. Ele não abre mão da sua vida. E Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer isso. Oh, aleluia. Nada dá certo, não acontece nada, talvez porque você ainda não deu ouvidos ao chamado dele. Quando você disser: Senhor, eis-me aqui, aí as coisas vão acontecer na sua vida. Mas um homem enviado por Deus, antes de ser enviado, existe o chamado. Mas antes de ser enviado também existe um preparo. O texto bíblico lido começa com um termo que pode nos levar a um entendimento errado, porque a minha tradução diz: surgiu um homem enviado por Deus. Na sua, pode ser que esteja escrito: houve um homem enviado por Deus. Isso nos inclina a pensar que João aparece do nada, que João aparece de repente, mas um homem com as características de João não surge assim. Um homem assim é escondido por Deus, é preparado por Deus até o momento que Ele diga: agora você vai entrar no cenário. João é preparado na melhor escola que Deus tem, onde Deus prepara os seus melhores soldados. Antes de aparecer, João é preparado numa escola chamada deserto. Ninguém vai para lá por vontade própria. Ninguém entra no deserto porque quer. Até porque, infelizmente, aqueles propagadores da teologia da prosperidade e os seus defensores entendem que um cristão não pode passar pelo deserto, porque o deserto nos produz falta de algumas coisas. E eles dizem que o crente não pode ter falta de nada, o crente deve estar sempre por cima. Mas dois episódios na vida de Jesus me fazem provar o contrário.
Jesus é levado pelo diabo até o mais alto monte, e lá é oferecido a ele todos os reinos do mundo. Bastava apenas uma adoração. Jesus está por cima, mas quem levou ele não era de boa índole. Nem sempre quem está por cima foi Deus quem colocou. Em contrapartida, Jesus é batizado e é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Não é porque você está passando pelo deserto, foi que você errou. Talvez Deus tenha te levado lá para te preparar para uma grande obra. Lá você fica resistente, lá você fica forte. Deserto é a escola de preparação de Deus. No deserto nós sentimos falta de algumas coisas. No deserto você sente falta de água, querido. E a água representa a palavra. É incrível de como quando a gente está no deserto a palavra não vem. Nós lemos, ouvimos, meditamos, mas Deus não fala. É incrível como a gente presta mais atenção, mas a palavra se torna como um bloqueio e nós não recebemos o refrigério que ela traz. Isso é deserto, querido. É falta de palavra. Lá não tem. Lá Deus propositalmente fecha a porta do céu. A sua oração parece bater numa porta de bronze e nada acontece. Isso é deserto. Lá no deserto tem falta de pão. E Jesus certa vez disse assim: eu sou o pão da vida. Lá no deserto você não sente a presença dele. Parece que ele vai, te joga lá e te deixa sozinho, e você não sente mais nada. Ah, como eu queria sentir a presença do Espírito Santo. E eu vejo meu irmão se alegrando, eu vejo o vizinho se alegrando, eu vejo a igreja toda se alegrando, mas eu não sinto a presença dele. Isso é deserto. Na verdade, Deus não está te querendo mal, mas quando você sente a falta de água, é porque Ele está te fazendo entender que sem água você não vive. Você está percebendo que sem a palavra você não pode dar um só passo, e você vai ficando sedento cada vez mais. E Ele está produzindo sede no seu coração, para quando Ele te tirar de lá, você estará sedento, e Ele vai dizer: quem tem sede, venha a mim e beba. Oh, aleluia! Deus está te preparando. Deus te levou para o deserto não para sofrer, mas você vai sair de lá mais forte. Você vai sair dizendo: eu não sobrevivo sem a água da palavra. É por isso que eu medito nela de dia, de noite, à tarde no meu trabalho. Eu recito versículos. É a palavra que me sustenta. Eu amo palavra, eu como palavra, eu vivo palavra. Ela é pedra, ela é refrigério, ela é a minha salvação, ela é a bússola da minha existência. Deus está te produzindo sede de palavra, mas só quem vai para o deserto tem essa sede. Deus te fez passar fome, não de pão, mas de presença. Quem sabe você está dizendo: há quanto tempo eu não sinto mais a presença dele do meu lado? Há quanto tempo as minhas orações não são valorosas de madrugada, porque eu não sinto ele perto de mim? Mas deserto não é lugar de residência fixa. Deserto é lugar de passagem, de treinamento. Quando ele tirar você de lá, ele vai te dizer: sentiu a minha falta, né? Sentiu falta da minha presença? Então venha que eu te dou um abraço, e a gente anda junto todo dia. Eu falo contigo de dia, de noite, e a gente se torna os melhores amigos.
mas isso é falta de pão, e só lá no deserto. É só no deserto. De lá entra um homem, mas sairá um homem que vai ser enviado por Deus. Deus está te preparando assim como preparou João, e você vai viver uma vida de milagre. Você vai viver uma vida de humildade, vai viver uma vida de palavra, vai viver uma vida de santidade, e vão te olhar e vão dizer: eis aí um homem, uma mulher que é enviado por Deus. Com certeza Deus é na vida dela. Por quê? Porque é diferente o jeito que ela anda. Porque quando ela lê a palavra para mim, parece que é o próprio Deus falando na minha alma. Deus te levou lá no deserto para isso, querido. Ninguém vai lá porque quer, mas o Espírito Santo te conduziu. Você não entendeu porque é que Ele não respondeu a sua oração. Você não entendeu porque é que você não sentiu a presença dEle. Mas nesta noite Ele está te tirando de lá e dizendo: agora sim você está pronto para ser enviado. E não vai sozinho, nós vamos juntos. Oh, aleluia. Fique de pé, querido. Aleluia. Oh, glória.